Boa noite, quanto tempo, hein? Saudade dessa minha turma aí, esse tempo longe, não sei mais quanto tempo a gente vai ficar sem se encontrar, né? Mas vamos lá, tentar um pouco de aprendizado à distância. Hoje nossa aula de atendimento ao paciente crítico. Nessa aula eu vou falar de sepse, eu vou falar de alguns antibióticos, vou falar da monitorização hemodinâmica e uma parada cardiorrespiratória, tá? Vamos lá então, começando falando de sepse, tá? Gente, quando eu fiz essa aula, eu tirei de algumas referências. O Medicina de Emergência, 13ª edição, Tratado de Nefrologia e o livro de monitorização hemodinâmica da AMIB. Gente, quando eu falo de sepse, eu tenho que entender que sepse é algo importantíssimo. No Brasil, na UTI, a cada 4 pacientes, 1 tem sepse. Então, se eu tenho uma UTI, unidade de terapia intensiva, com pacientes graves, a cada 4 pacientes graves, 1 vai ter sepse. Eu te digo mais, esse número aí está defasado. Com certeza eu tenho mais do que isso, tá? Principal causa de morte nas UTIs, no Brasil chega a ter 55% de mortalidade por sepse. Principal morte de mortalidade hospitalar tardia, chegando a superar o infarto e o câncer. Então, se é algo que mata muito, é algo que eu tenho que saber tratar. Vocês, como médicos que vão ser daqui 2 anos e pouquinho, vão ter que saber tratar, reconhecer e tratar uma sepse. Por isso que é um assunto tão importante. Beleza, já vi que é algo bem prevalente no Brasil e importante. Vamos evoluir para chegar no nosso diagnóstico. Quando eu tenho causa, etiologia para sepse, eu tenho uma porcentagem de quais são as mais prevalentes. No Brasil, disparada a pneumonia. 64% dos pacientes com sepse é por causa de pneumonia. Depois disso vem o quê? Vem infecções abdominais com 20%, infecção da corrente sanguínea com 15% e infecção do trato urinário com 14%. Na nossa aula de hoje, a gente vai focar em pneumonia e infecção do trato urinário. O Medicina de Emergência me traz esse quadro aí. Esse quadro quer dizer o quê? Que se o paciente tem determinados sintomas, lá na frente vocês vão ver que eu vou usar antibiótico empírico no paciente. Como é que eu vou saber qual antibiótico que eu vou usar? Eu tenho que ser rápido, usei ele até 1 hora, sem exame, sem um raio-x, sem exame de urina. Eu tenho que presumir qual a infecção no paciente, pelo sintoma que ele me fale ou que o familiar me relata. Na aula de hoje, por exemplo, vamos falar de pneumonia e infecção do trato urinário. O paciente tiver um quadro de dispneia, tosse produtiva, vou pensar em pneumonia. O paciente tiver disúria, urgência miccional, dor lombar, dor em região de baixo ventre, eu vou pensar em infecção do trato urinário. É eu ter a infecção presumida para poder tratar logo. Então, recentemente, fizeram a nova definição de sepse, chamada de sepse 3, que foi muito batido, como vocês sabem, muita coisa eu não concordo, assim como vários especialistas no mundo também não concordam, mas é o que a gente tem para usar hoje, é o sepse 3. No sepse 3, ele fala o seguinte: qual é o conceito de sepse? O conceito de sepse é uma presença de disfunção orgânica ameaçadora à vida, secundária à resposta desregulada do organismo à infecção. Ou seja, o paciente está com infecção, desregulou todo o organismo dele e isso pode matar. Se pode matar, te chama a atenção. A nova definição quis falar isso. Haja rápido porque a sepse pode matar. Mas o que seria essa disfunção ameaçadora à vida, essa disfunção orgânica? Quando ele fala disso, ele fala para você implementar um score chamado score SOFA, que é a novidade do sepse 3, tá? Acontece que esse score SOFA é um score complexo. Se eu falei que a sepse mata e eu tenho que ser rápido, como é que eu vou usar um score complexo? Um score que depende de exames. Depende de eu colher a gasometria arterial, depende de colher sangue para ver plaqueta, ver bilirrubina, ver creatinina. Ah, Rodrigo, tem coisas aqui que não precisa. Beleza, escala de coma de Glasgow e hipotensão. E se o paciente tiver um Glasgow normal e a pressão não estiver baixa? Esse é o problema. Então ficou algo bem complexo. Por isso que várias pessoas bateram no sepse 3 porque usou um score complexo. Posteriormente a isso, essa força-tarefa que criou o sepse 3, resolveu fazer o kick SOFA. Kick de rápido, ou seja, um SOFA rápido. Acontece que esse kick SOFA que foi feito é algo que não serve para diagnóstico. Qualquer literatura que você for pegar, o kick SOFA te ajuda, mas está bem claro, serve apenas para triagem.
para predizer mortalidade ou não do paciente. Se ele falasse para mim que o diagnóstico era sepsis pelo pique e sofa, beleza, mas não é. É apenas para triagem, tá? E o que seria o pique e sofa? Ele fala o seguinte: se vier positivo, são 3 critérios a ter 2, ele fala não perca tempo, haja rápido, tá? Porque pode ser uma sepse. Então, quais são os 3 critérios? São esses aqui, vou colocar na figura, fica mais fácil. É o paciente ter estado mental alterado, ou seja, escala de coma de Glasgow menor ou igual a 14, uma frequência respiratória maior ou igual a 22 incursões respiratórias por minuto, ou uma pressão sistólica menor que 100 ml de mercúrio. Se o paciente tiver 2 desses 3 critérios, ele tem um pique e sofa positivo. Quer dizer que ele tem a sepse? Não. Se ele tiver 2 desses 3 critérios, mesmo assim você tem que implementar o score SOFA, aquele score complicado, para saber se o paciente tem sepse ou não. Ou seja, o que é SOFA positivo, mesmo assim tem que fazer o SOFA. Beleza? Esse é o critério diagnóstico de sepse. Vamos lá então para o nosso primeiro caso clínico. Paciente feminina, 72 anos, há uma semana passou a apresentar queixa de disúria, polaciúria e dor em região hipogástrica. Há um dia passou a apresentar febre alta, intensa dor lombar, náuseas e vômitos, ou seja, o quadro foi evoluindo. Na admissão hospitalar, ela tinha pressão arterial de 86 por 52 e uma frequência respiratória de 26 impulsões respiratórias por minuto. Vou pegar esse quadro aqui e vou grifar o que eu acho mais importante. As queixas dela, de uma semana atrás, as queixas que começaram há um dia e o que eu tenho da admissão. Beleza. Então a paciente tinha um provável quadro de quê? De cistite, infecção urinária baixa, com disúria, urgência miccional, polaciúria, que evoluiu para uma provável pielonefrite, que seria o quê? Dor lombar, náuseas, vômitos, febre. Então eu tive uma complicação do quadro. Essa paciente, quando eu fui colocar no Keep Sofa, ela tinha 2 critérios. A frequência respiratória era o quê? 26, está maior que 22. E ela tinha uma pressão sistólica de 86, está menor que 100 ml de mercúrio. Então ela tinha um score Keep Sofa, 2 critérios positivo, tá? Considerando que eu colocar essa paciente no SOFA e ela também tem critério SOFA, essa paciente tem um diagnóstico de sepse. É aí que eu vou entrar, como é que eu trato o paciente com sepse. Beleza, vamos focar nessa nossa paciente aí, Dona Maria. Então, Dona Maria tinha esse quadro, tá? Infecção do trato urinário. Começou com a cistite, evoluiu para uma pielonefrite. Eu sei que existem sintomas clássicos de cistite. E eu sei que existem sintomas clássicos de pielonefrite. Então, essa paciente aí, gente, eu não vou esperar chegar exame para saber o diagnóstico dela. Eu tenho uma infecção presumida. Já falei lá no começo. Pelo que o paciente me relatar ou o familiar relatar, eu imagino que o paciente pode ter. Sempre tenha isso na cabeça. Infecção presumida. Essa paciente, já pensei, cistite e evoluiu para pielonefrite. Então, se ela tem uma sepse, igual eu falei que ela tinha um pique SOFA positivo, e depois eu fiz o SOFA, esperei chegar os exames lá, e o SOFA do paciente veio positivo, tem sepse. Agora eu vou te ensinar como é que trata um paciente com sepse. Quando eu pego um paciente com sepse, eu tenho as metas. As metas para serem concluídas em 3 horas e para serem concluídas em 6 horas. Vamos focar agora nas metas em 3 horas. Não falo em metas em 3 horas, é o mais importante para mim da sepse. É isso que vai reduzir mortalidade do paciente. É o fazer um antibiótico até 1 hora no paciente. É o fazer uma hidratação vigorosa no paciente, 30 ml por quilo. É o colher culturas no paciente. A cultura, gente, se for demorar, o antibiótico não pode esperar não, tá? Tem que fazer antibiótico logo. Colher um lactato do paciente e monitorizar o paciente. Essas são as metas em 3 horas. Então tem que fazer isso aqui. É um paciente grave? Não mata? Então sala de emergência, monitorização, pegar acesso venoso, colher gasometria arterial, que já vem o lactato, fazer raio-x, eletro se der, colher hemocultura, tá? 2 hemoculturas, mais culturas de sítio suspeito, se for uma urina, colher uma urocultura, mas repito, a urocultura ou hemocultura não pode atrasar a administração do antibiótico, que tem que ser até 1 hora. Olha isso, até 1 hora, tá?
Uma hora sai resultado de exame de urina, de hemograma? Não sai, por isso que eu falei infecção presumida. Sexto passo, reposição volêmica. Se a paciente tiver com hipotensão ou o paciente, igual a minha estava, 86/52, eu tenho que restaurar a volemia desse paciente. Quanto que eu vou dar de soro? 30 ml por quilo, tá? Então esse paciente vai receber hidratação com o quê? Ou ringue lactato ou soro fisiológico 0,9%. A gente sabe que entre esses dois, eu dou preferência pelo ringue lactato. Ele, teoricamente, ele é mais fisiológico no nosso organismo. O soro fisiológico 0,9% pode dar uma coisa chamada acidose hiperclorêmica. Isso é ruim, ele tem muito sódio e tem muito cloro para o paciente. O que eu tenho que ter cuidado no ringue lactato é que ele tem potássio. Se o paciente tiver o potássio elevado, eu vou ter que ponderar não usar ele. Mas chegou um paciente para você com sepse, considere usar o ringue lactato, 30 ml por quilo. Ou seja, essa paciente tinha 70 quilos, eu vou fazer uma conta e dar quanto? 2.100 ml. Pego esses 2 litros e 100 ml, corro aberto na paciente para restaurar a volemia. Porém, gente, tenha um cuidado. Hoje em dia, a gente sabe que o excesso de volume, a sobrecarga de volume, aumenta a mortalidade. Então, quando você for hidratar um paciente na sepse, é preconizado a cada 250 a 500 ml de soro que você fizer nele, você ir lá e auscultar o pulmão, observar sinais de congestão pulmonar ou sistêmica. Porque se você fizer 1000 ml no paciente e ele desenvolver um edema agudo, pode parar por aí. Esse paciente não tolera mais volume. Então, não é porque minha conta lá atrás mandou eu fazer 2.100 ml no paciente que eu vou ter que despejar 2.100 ml, não. Eu vou fazendo 250, 500 ml e vou auscultando o paciente, tá? Beleza. Fiz isso no paciente, agora vem o antibiótico. Eu falei que era importante e continuo falando. Na sepse, eu tenho que usar antibiótico até 1 hora da chegada do paciente. Até 1 hora que eu vi que era sepse. Isso reduz mortalidade. Para cada hora de retardo que eu der o antibiótico, aumenta em 4% a mortalidade. Por isso que é tão importante, tá? Esse artigo do UpToDate fala o seguinte: comparou quem iniciou antibiótico precoce e quem não iniciou. Quem iniciou teve uma redução, foi associada a uma redução de 50% da mortalidade. Isso com o antibiótico que eu vou usar, igual eu falei, para infecções presumidas. Quando eu sei qual infecção pode ser, pneumonia, infecção do trato urinário, eu sei o provável agente e eu sei qual antibiótico eu vou usar. Você quer ver? Para paciente do caso, que era infecção do trato urinário, não era? Vou usar como referência o Tratado de Nefrologia, primeira edição. O que é que ele fala? Eu tenho lá diagnóstico pela nefrite aguda, grave, e eu tenho quais antibióticos eu vou usar. Então eu já tenho na minha mente qual antibiótico eu vou usar para pielonefrite aguda grave. É fácil. Vou usar ceftriaxona, 1 grama endovenoso de 12 em 12, ou vou usar o ciprofloxacino, 400 mg endovenoso de 12 em 12. Esse é o meu tratamento para pielonefrite. Então, se você estiver de plantão, quando você formar, chegar um paciente com pielonefrite aguda grave, você já sabe como tratar. Ceftriaxona ou ciprofloxacino endovenoso. Não tem erro, tá? Agora eu falei que eu ia falar de 2 infecções. Infecção do trato urinário e pneumonia. E se por acaso essa paciente tiver pneumonia, o que é que eu faço? É fácil. A gente sabe o diagnóstico de pneumonia, eu tenho que ter tosse, né? Mais um sintoma, seja ele expectoração, dispneia ou dor torácica, mais um sintoma sistêmico, pode ser calafrio, febre, cefaleia, mialgia, associado com exame físico compatível, né? Uma crepitação, um estertor, né? Na ausculta pulmonar, e tem que ter o raio-x. Gente, mas se o raio-x for demorar para mim e esse paciente tiver todos os sintomas, infecção presumida, eu trato o paciente com pneumonia. Eu não vou perder tempo. Peguei aqui a referência Medicus 2019 de infecto. Ele fala o seguinte: se eu tiver uma pneumonia grave, paciente internado, eu tenho que usar esses medicamentos. Quais são? Vou resumir para vocês. Pneumonia, paciente internado. Levofloxacino endovenoso ou moxifloxacino endovenoso. Quinolonas respiratórias. A dose é 1 vez ao dia. Ou esse ou esse. Leva de 500, mox é de 400. Vamos lá, outra opção que ele me dá.
eu associar um beta-lactâmico mais um macrolídeo, seja ele a ceftriaxona mais a claritromicina, ou seja ele a ceftriaxona mais a azitromicina. Então não tem erro. Peguei pneumonia, vou dar ou uma quinolona respiratória, seja ela levofloxacino ou moxifloxacino, ou vou associar um beta-lactâmico mais macrolídeo, ceftriaxona mais claritromicina ou ceftriaxona mais azitromicina. Tudo isso, gente, endovenoso. O paciente é grave, eu tenho que agir rápido. Mas beleza. Então já comecei a falar diagnóstico da sepsis, né? Começamos a tratar, entrei antibiótico. Agora eu vou voltar para a minha paciente. A minha paciente está lá, ela está com sepsis. Preciso agir nela, tá? Acontece que mesmo eu realizando nessa paciente 2.000 ml de ringelactato, a paciente não teve, né, sinais de congestão pulmonar sistêmica. Aliás, teve, começou a ficar um pouco crepitando em base, tá? E a pressão arterial se manteve baixa, 70 por 40 ml de mercúrio, com a PAM de 60, tá? Coligasometria na paciente, lactato 4.2. E agora, o que é que isso quer me dizer? Sabe o que isso quer me dizer? Choque séptico. A paciente evoluiu de sepse para choque séptico. O que é o choque séptico? Qual é a definição do choque séptico? É isso aqui. É o paciente que chegou com sepse e hipotensão, foi feito o volume adequadamente e essa paciente manteve uma pressão arterial média menor que 65 ml de mercúrio e lactato maior que 2. Repito, paciente com sepse que não respondeu ao volume, manteve uma PAM baixa, necessitando de uso de noradrenalina, né, vasopressor, e o lactato maior que 2. Então essa paciente nossa se encaixava nisso. Fiz volume nela, ela ficou com PM de quanto? De 60, ou seja, está menor que 65. E um lactato de 4.2, ou seja, está maior que 2. Então a nossa paciente tem sim um choque séptico, tá? Ela necessitou de bomba de difusão, né, para iniciar a noradrenalina. E a gasometria dela veio aqui, ó, lactato 4.2, tá? Essa é a evolução da nossa paciente. Beleza. Aqui eu vou só citar a diferença do sepsis 2 para o sepsis 3, nesse ponto. Um ponto negativo do sepsis 3 foi ele ter incluído isso aqui, esse E. Ou seja, a paciente necessita de usar vasopressor e um lactato elevado para ser considerado choque séptico. Antigamente o que era E era O. Ou seja, ou a paciente necessitava do uso de vasopressor ou um lactato maior que 2. O certo é isso de antes, infelizmente. O porquê que eu falo isso? Quando eu associo esse E, eu estou perdendo pacientes que podem morrer e que não são diagnosticados com choque séptico. Olha isso aqui. Só essa frase de baixo aqui. Vamos para de cima. Se eu tiver um paciente que seja hipotenso e usar vasopressor e o lactato elevado, mortalidade 42%. Agora, se o paciente não tiver hipotensão, e só o lactato aumentado, a mortalidade é de 30%. E o sepsis 3 me fala o seguinte: para ser choque séptico, eu tenho que ter a hipotensão e o lactato. Só que só o lactato já é preditor de mortalidade. Por isso eu concordo com a classificação antiga que usava o O e não o E, por causa da mortalidade do lactato. Beleza, vamos entrar então. Então a minha paciente tinha uma sepse. Eu fiz as metas, né, até 3 horas. Agora eu vou entrar, essa paciente evoluiu para choque séptico. Eu tenho as minhas metas que eu tenho que realizar até 6 horas. O principal aqui é o uso de droga vasoativa, principalmente a noradrenalina. Mas resumindo isso aqui, o que seria a abordagem até 6 horas? Noradrenalina, né? Se a PAM, que é a pressão arterial média, mantiver menor que 65 mg após volume, tá? Após adequada reposição volêmica. Colhi lactato inicial, vou ter que colher novo lactato, mais para frente a gente vai explicar isso. Vasopressina ou adrenalina, se choque séptico refratário, vou explicar rapidinho. E se a paciente estiver aumentando droga vasoativa de forma aguda, abrupta, eu inicio hoje em dia hidrocortisona. A hidrocortisona ela não reduz mortalidade, ela é apenas para melhorar o desmame de droga vasoativa, tá? Máximo de 7 dias.
Professor Pedro deu aula para vocês de droga vasoativa, tá? Mas eu vou só frisar nisso aqui na minha aula, certo? Ou seja, comecei noradrenalina no paciente, gente. Esse paciente manteve um quadro, uma dose de noradrenalina maior que 0,5 microgramas quilo minuto, eu já estou indicado a usar um segundo vasopressor. Esse segundo vasopressor pode ser a vasopressina ou pode ser a adrenalina. Hoje em dia, os congressos, os consensos estão preconizando usar a vasopressina, porque a adrenalina está associada com aumento na mortalidade e aumento do lactato. Então, se tem um paciente com noradrenalina, sua dosagem dela ficou maior que 0,5 microgramas, quer iniciar uma segunda dose, prefira a vasopressina, tá? Ah, Rodrigo, mas qual é o cálculo para saber 0,5 microgramas, tá? Eu vou só explicar rapidinho, porque já está na aula de vocês, Dr. Pedro, certo? Mas é mais ou menos isso aqui. Eu tenho concentração de noradrenalina padrão, concentrada 2 vezes e 4 vezes, tá? Então, se ela for padrão, uma ampola concentrada 2 vezes concentrada 4 vezes 8 ampolas. E cada uma dessas aí tem os microgramas. A padrão 16, a concentrada 32, a 2 vezes 64 e a 4 vezes 128. Beleza. Sabendo disso aqui, eu tenho que fazer uma conta, tá? A conta para eu saber quantos microgramas o paciente está usando de nora é essa. Eu pegar o micrograma da concentração da noradrenalina, que é essa aqui, tá? Multiplico pela vazão que está na bomba de difusão. Está lá escrito não sei quanto ml hora. Nessa aqui está aqui, ó, 63 ml hora. Divido isso pelo peso do paciente e divido isso por 60, que é a quantidade de minutos numa hora. Olha a conta. Microgramas vezes a vazão dividido pelo peso dividido por 60. Essa é a conta. Vou estimar da nossa paciente, tá? Vamos para a nossa paciente. Nossa paciente tinha 70 quilos, né? Falei lá no começo. Ela foi instalada uma noradrenalina, solução 2 vezes concentrada, a 63 ml hora. Então já tenho bastante informação aí para fazer a minha conta. Porque eu sei que 2 vezes concentrada, a minha dosagem é 64 microgramas. Então a conta seria essa aqui, ó. Micrograma da solução, tá? Que é 64, 2 vezes concentrada, mais a vazão da cuba, que é 63, mais o peso da paciente, que é 70, mas não, dividido pelo peso, dividido por 60, que é a quantidade de minutos numa hora. Quando eu calculei tudo isso aqui, o resultado foi 0,96 microgramas quilo minuto. O que é que isso quer me dizer? Quer dizer que esse resultado é maior que 0,5 microgramas quilo minuto, mesmo usando noradrenalina. Se é maior, necessita de usar o quê? Um segundo vasopressor. De escolha nossa é qual? Vasopressina. Beleza? Tranquilo então. Por tudo isso que eu falei, eu tenho que saber disso, que o paciente com sepse, ou choque séptico, é um paciente grave, gravíssimo, mortalidade alta. E esse paciente tem que ser realizado o quê? Monitorização hemodinâmica, que é o próximo passo. Está gravíssimo, ele vai ter que ser o quê? Monitorizado. Vamos entrar agora então. Já peguei esse paciente, tratei a sepse dele, que virou um choque séptico, agora estou cuidando dele. Vou lá monitorizar? Beleza. Quando eu vou monitorizar o paciente, quais são meus objetivos? Reconhecer sinais de má perfusão tecidual, ou seja, esse paciente está mal oxigenado por algum motivo, tá? E eu tenho que conhecer as diversas formas de monitorização do paciente grave, tá? Quando eu falo sinais de má perfusão tecidual, é eu avaliar o paciente clinicamente e ver o que esse paciente me transmite para eu ver que esse paciente está má perfundido. Seria o quê? Alteração do sensório, palidez cutânea e mucosa, enchimento capilar demorado, diminuição da temperatura das extremidades, redução da pressão arterial, o mais importante, oligúria, né? Porque fala dos rins, e diminuição da amplitude do pulso pedioso. Então são coisas clínicas que vão me dizer se esse paciente está mal perfundido, se ele está grave. Dessa aqui, eu separei 2, tá? Separei alguns, mas alguns importantes. Pressão arterial. A pressão arterial do paciente grave, ela pode não ser tão fidedigna para você. Tem que ter cuidado com ela. Por quê? Quando eu tenho uma redução da pressão arterial, no começo o paciente está grave, ele começou a baixar a pressão. Eu tenho mecanismos compensatórios no meu organismo
como por exemplo o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que conseguem elevar a pressão por um tempo. O paciente faz vasoconstrição periférica, tá? Pela aldosterona e por retenção de sódio. Então esse paciente pode estar caindo a pressão e realmente não ter demonstrado ainda. Quando é que eu vou considerar que esse paciente teve uma redução realmente considerável? Quando a minha sistólica cair 40 milímetros de mercúrio ou a pressão arterial média cair abaixo de 60. Se isso acontecer, gente, é porque o paciente realmente tem uma má perfusão tecidual. Tá? Oligúria. Qual é o débito urinário que eu espero para o paciente? O bom débito urinário é o paciente ter 0,5 ml/kg. E eu tenho que ver isso em um período curto, no máximo 2 horas. Se em 2 horas ele urinou pouco, eu tenho que agir rápido. Eu tenho que fazer volume nesse paciente. Uma coisa que pode me ajudar também é isso aqui, ó. Diferença entre injúria renal aguda pré-renal e necrose tubular aguda, que é a injúria renal aguda renal. Para isso aqui, eu preciso de um exame de sangue, tá? Da creatinina e da ureia. Se eu tiver o laboratório na hora, ótimo, mas é excelente marcador de perfusão. Por causa disso aqui, vocês estão cansados de saber isso. Se eu fizer a relação ureia-creatinina, ela for maior que 40, me sugere uma injúria renal aguda pré-renal, me sugere desidratação. Vou dar um caso rapidinho aqui para a gente discutir. O paciente foi internado aqui no Hospital de Barreiras com a creatinina de 1,5, valor de referência até 1,3, e uma ureia de 130, valor de referência até 40. Vocês viram aqui então que a creatina está levemente aumentada e a ureia está muito aumentada. Isso já me fala uma coisa, tá? Peguei esse valor então, fiz a relação ureia-creatina. Peguei a ureia, 130, vou dividir pela creatina que dá 1,5. Quanto deu o valor? 86. 86 está maior do que 40. Se está maior do que 40, me sugere injúria renal aguda pré-renal. Me sugere que o paciente possa estar desidratado. O problema dele não está no rim, está pré-renal. Ele tem uma hipovolemia, provável desidratação, tá? Então esse paciente com a relação maior que 40, não é maior que 20 não, tá? Maior que 40, pode estar desidratado ou perdendo sangue e o tratamento é hidratação. Ringelactato ou soro fisiológico 0,9%. Beleza. Quais são os marcadores básicos de perfusão tecidual que a gente tem, além dos já mencionados? Oximetria de pulso, pressão venosa central, gasometria arterial, lactato sérico e gasometria do sangue venoso central. Vocês que estão formando, vão trabalhar na sala vermelha, vão trabalhar no UTI, tem que saber isso. Você tem que saber mexer com o paciente grave, tá? Vamos lá discutir. Oximetria de pulso. Tá lá o paciente, vou colocar o oxímetro nele para ver a saturação dele. Acontece que algumas coisas podem limitar a minha oximetria de pulso. Esmalte nas unhas, luminosidade, unha postiça, hiperlipidemia, má perfusão periférica. Então tem várias coisas que eu tenho que ter cuidado, que se a saturação estiver lá baixa ou não estiver aparecendo, eu tenho que saber se alguma coisa disso aí está me limitando. Se não tiver, é porque realmente é real. Então tá aqui, como é que eu vou avaliar se a oximetria está igual ao pulso? Ou se a oximetria realmente é real? Tem uma dica. Você pega o monitor, tá? Tá aqui a oximetria. Se ela estiver batendo correspondente com o pulso, é porque aquele valor de saturação é real, tá? Então a dica que eu falo para vocês, vê se a oximetria está batendo de acordo com o pulso do paciente. Se esse paciente tivesse uma frequência 150, a oximetria estaria aqui, ó, subindo igual ao pulso, tá? Isso é uma dica prática. Outra aqui, ó, oximetria batendo, ó, de acordo com o pulso, tá? Beleza. Então, oximetria, todo paciente grave ligado no monitor vai ter que ver a saturação de oxigênio. Vou ver agora a pressão venosa central, chamada PVC, tá? A PVC, gente, como é que eu estimo ela? Eu pego um acesso central, tá? Deixa eu ver se está aqui. Pego um acesso central, uma jugular, uma subclávia. Esse acesso central, a ponta dele vai ficar lá onde está medindo o meu retorno venoso, da minha veia cava no átrio direito, tá? E esse retorno venoso meu, ele tem um valor. A literatura que eu passei para vocês me traz o valor normal de 4 a 8. Na sepse, a gente considera de 8 a 12. O que é que isso quer me dizer? Que se eu pegar
aferir a pressão venosa central do paciente tiver menor que 8, me sugere que eu estou chegando pouco sangue aqui. Se está pouco sangue, o paciente está hipovolêmico. Então, eu tenho que fazer volume. Por isso que paciente grave, eu faço a aferição da pressão venosa central. Eu pego esse catéter venoso que ele está aqui, que já está instalado usando noradrenalina. Conecto o aparelho de pressão venosa central. Fica ligado na coluna de mercúrio, no mesmo nível do paciente. Esse aparelho é ligado no monitor. Está aqui o resultado. Pressão venosa central do paciente está de 15. Está bem acima de 8. Então esse paciente não preocupa. Agora, se vier o paciente com pressão venosa central de 3, esse paciente está o quê? Hipovolêmico. Ele tem uma PVC baixa. Eu preciso hidratar esse paciente. Então, medida de pressão venosa central, eu vou medir o meu retorno volêmico, tá? A minha retorno para o coração, para avaliar a pré-carga do paciente, para avaliar se esse paciente a volemia está boa ou se está baixa. Uma PVC alta me pode falsear várias coisas, então não é muito bom para mim. Agora, uma PVC baixa, na sepse, que é normal entre 8 e 12, me diz que o paciente está hipovolêmico, tá? Beleza, então. Falei de oximetria, falei de pressão venosa central, vou falar de gasometria arterial e lactato. Vocês viram já que isso aqui é importantíssimo. Falei várias vezes no choque séptico que o lactato tinha que ser preditor sozinho, porque quando ele está aumentado, ele é preditor de mortalidade de 30%. E eu vejo ele quando eu colho uma gasometria arterial, tá? Pego o paciente, vou lá na radial ou na femoral, colho uma gasometria arterial do paciente, levo no hemogasômetro, vai me dar isso aqui, ó, uma gasometria. E aqui está o resultado. Esse paciente, por exemplo, tinha um lactato de 1,2. Eu falei lá atrás que o lactato ruim é acima de 2. Então esse paciente teoricamente está bem. Beleza. Então o lactato, vocês têm que saber o seguinte, que ele é altamente relevante e ele vai me indicar sinais de má perfusão periférica, tá? Por quê? Quando o paciente está com lactato alto e não tem alguma dessas coisas, principalmente o uso de catecolaminas, a adrenalina aumenta muito o lactato, significa que esse paciente na periferia, com lactato alto de 4,2, está fazendo isso aqui, ó, metabolismo anaeróbio. Esse piruvato aqui, que por metabolismo aeróbico era para entrar no ciclo de Krebs, ele não entra se ele não tiver oxigênio disponível para isso. Ele faz metabolismo anaeróbio e converte em lactato. Então esse lactato aumentou porque a minha periferia está hipovolêmica, está mal perfundida, a hemácia carrega oxigênio, né? Esse oxigênio não chegou na periferia para o piruvato entrar no ciclo de Krebs e esse piruvato se tornou em lactato. Isso aumenta mortalidade, tá? Um lactato persistentemente acima de 2 ou um lactato que não teve decréscimo de 10% após medidas iniciais, isso significa aumento da mortalidade. Repito, um lactato permanentemente acima de 2 em 24 horas, ou que não teve decréscimo de 10% no valor inicial dele, esse paciente está aumentando mortalidade. Eu devo monitorar o lactato nas primeiras 24 horas várias vezes, certo? Então aqui só lembrando da sepse, ele fala, padrão 3 horas, colher lactato. Pacote de 3 horas, chegou o paciente, colher lactato. Depois de novo 6 horas, colher novo lactato se o inicial for elevado. Não digo nem se o inicial for elevado não. É imprescindível você colher o lactato do paciente séptico nas primeiras 24 horas para avaliar se esse lactato não está subindo, certo? Então esse lactato do paciente que era 4,2. Na entrada, o paciente deu a entrada lá, lactato 4,2. Fui correr uma boa hidratação nele, 2.000 ml, tá? Esse lactato foi para 1,2, era 4,2, foi para 1,2, aqui está invertido. Isso é muito bom. O lactato que teve uma queda de 4,2 para 1,2, isso é muito bom. Queda do lactato é bom para mim. Se esse lactato tivesse aumentado ou não tivesse reduzido 10%, isso é aumento de mortalidade, tá? Beleza. Falei de lactato, agora eu vou entrar em gasometria do sangue. Essa gasometria, gente, vocês têm que entender o seguinte.
todo paciente com sepsis, choque séptico, também tem um colher. E quando eu vou colher, o meu resultado esperado dela, ela está maior que 70%. Quando ela estiver maior que 70%, isso vai me falar que o paciente tem uma mortalidade menor, que é o que eu quero na sepsis, que o paciente reduza a mortalidade, tá? Como é que eu faço, gente, a coleta disso aí? É fácil. Lá na gasometria arterial, eu não pegava o pulso radial do paciente ou a femoral e colhia a gasometria. Aqui eu vou pegar aquele mesmo acesso que ele já está para correr droga vasoativa e já está para medir a PVC, vou desconectar rapidinho, pego uma seringa, colho o sangue dali. Onde é que está esse acesso? Está lá onde, ó, no meu átrio direito, ou seja, colhi o sangue direto do meu átrio direito no acesso, tá? Vou aqui, ó, colho, tá? E vou ver saturação venosa central de O2. Se essa saturação for maior que 70, ótimo. Se for menor, há algo de errado. Desse paciente aqui, por exemplo, tá no limite, né? 69,9. Mas estaria ruim porque está menor que 70. Está no limite 69,9, tá? Vamos para o caso real da nossa UTI daqui, tá? Mas só explicar. O acesso central está aqui no átrio direito. Você imagina, se a minha saturação boa de volta para o coração é maior que 70%, se ela está menor que 70%, é porque está chegando o quê? Pouco volume nesse paciente. Porque se está retornando pouco sangue, é porque a saturação está baixa. Conseguiram entender isso? Vamos lá então para a UTI. Ficou uma paciente internada com a gente na UTI, tá? A paciente, aí ela estava grávida, estava com sepsis. Eu fui colher a gasometria arterial dela venosa, né? Uma saturação venosa central de O2 aqui. Dia 5 de março, às 11h28. Essa paciente estava com a saturação de O2 de 64,8, tá? Então, a saturação venosa central de O2 dessa paciente estava 64,8, menor que 70, mesmo depois de já ter corrido volume no paciente, tá? Já tinha corrido volume, já tinha colocado noradrenalina para estabilizar a pressão dela, tá? E estava isso aqui. Esse aqui é o algoritmo da sepsis. Eu vou mostrar só essa parte aqui, ó. Olha isso aqui. Pressão venosa central, menor que 8, correr volume, 30 ml por quilo, ótimo, já falamos isso. Se eu pegar a PVC normal 8 a 12 na sepsis, menor que 8, volume. Corro 30 ml por quilo. Corri, a pressão ficou entre 8 e 12, ótimo. Se a pressão, já se a PAM mantiver menor que 65 milímetros, é o que? Noradrenalina. Já falamos também. Agora vem essa questão aqui. Entrei com noradrenalina, melhorei a pressão da paciente, mas colhi a gasometria venosa central dela e ela mantinha a saturação venosa central de O2 menor que 70%, ele te fala para usar dobutamina ou concentrado de hemácia. Mas Rodrigo, o que é que eu vou usar? Como é que eu sei isso? Gente, é simples. Olha aqui. Sempre que você pegar a gasometria do paciente, tiver menor que 70%, a venosa central de O2, olhe primeiro a hemoglobina do paciente, tá? Colhi nesse paciente aqui, a hemoglobina estava 11,5, hemoglobina muito boa. Se ela tivesse menor que 7, a indicação desse paciente seria concentrado de hemácia. Porque eu descobri a causa dessa saturação venosa central de O2 está baixa. Sabe por que está baixa? Porque eu estou com pouco sangue circulante, eu estou com pouca hemácia. A hemácia carrega aqui em O2. Se estou com pouca hemácia, quando eu for colher lá, no átrio direito vai estar o quê? Baixo. A hemoglobina tivesse menor que 7, seria hemácia. Só que ela está 11,5. Se ela está 11,5, o problema não está aqui na minha hemácia. Então, quando você pegar a gasometria venosa central de O2 e o HB tiver maior que 9, não é problema de hemácia. Sabe qual é o problema desse paciente? É bomba cardíaca. Esse sangue não está retornando para o coração do paciente, para o coração, a pré-carga, porque o ventrículo esquerdo do paciente, por uma disfunção cardíaca, não está funcionando direito. Se esse coração do paciente não bate direito, eu não chego sangue na periferia e eu não chego sangue de volta para o meu coração. Então, resumindo, peguei o paciente, faço o volume nele, que eu já fiz lá atrás, colho uma saturação venosa central de O2 no catéter, vejo o resultado,
Maior que 70%, ótimo, não faço nada. Menor que 70%, isso fala a favor de quê? Mortalidade. Olha a hemoglobina. Tiver menor que 7, o problema é o quê? Hemácia. Tiver maior que 9, qual é o problema? Coração. Tratamento dobutamina. Ah, Rodrigo, se tiver entre 7 e 9, aí ele fala para você considerar. Você pode considerar tanto a transfusão como fazer dobutamina, tá? Isso é importantíssimo fazer. O problema é botar aqui, ó. Se meu coração não joga sangue direito na circulação, quando voltar para o átrio direito, não vai ter o quê? Oxigênio, tá? A minha paciente, a primeira gasometria, vocês viram lá, né? Era 11 da manhã. Saturação venosa central de O2, 64,2. Fiz algumas medidas, colhi outra, 5,11. Olha quanto veio, 83. Olha a melhora da paciente. Rodrigo, o que é que você fez para essa paciente? Lógico, gente. Olha a melhora, ó, 64,8 para 83. O que é que eu fiz para essa paciente? Dobutamina. Fiz dobutamina para ela, ela melhorou o quadro. Beleza? Acontece que a paciente do nosso quadro, lá da pielonefrite, estava com sepse, choque séptico, foi bem monitorizada, evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. De repente ela estava na UTI e parou. Agora a gente vai ter que tratar ela de outra forma, ela com parada cardiorrespiratória. Primeiro, como é que eu sei que uma paciente tem parada cardiorrespiratória? Tem que avaliar 3 coisas: nível de consciência, pulso e respiração. Se ela não tiver os 3, parada cardiorrespiratória, haja imediatamente. Então, chama a paciente, veja o pulso carotídeo femoral durante 5 a 10 segundos. Analisa a respiração, não tem parada cardiorrespiratória, tá? Essa paciente minha de repente parou em ritmo não chocável, parou numa sistolia, que poderia ser também uma ESP. Qual é o tratamento para essa paciente que está numa PCR em assistolia? É isso que vamos discutir agora. A paciente está parada, gente. Primeira coisa, detectei o ritmo, ou seja, monitorizei. Monitorizei, está lá uma linha reta, assistolia. Vou ter que iniciar a RCP imediatamente. Você é o líder da equipe, pede para alguém assumir as compressões, pede para alguém assumir a ventilação, pede para alguém assumir a medicação e outro assumir o tempo. Então teria que ter umas 5 pessoas na equipe, tá? Beleza. Então, pediu para alguém iniciar a compressão, alguém na ventilação, alguém na medicação e alguém no tempo. Então é isso aqui. Paciente em assistolia, alguém está na compressão, isso aqui teria que estar sem a blusa. Alguém está na ventilação, certo? Tem que lembrar de despir o paciente. Alguém na medicação, alguém no tempo e você é o líder, tá? Você tem que saber o seguinte: quem está na compressão tem que realizar ela de forma eficaz, tá? Como é que é de forma eficaz preconizada? Quem está na compressão tem que realizar a compressão de 100 a 120 compressões por minuto, com profundidade de 5 a 6 centímetros. Para quê? Porque quando eu faço essa compressão de 5 a 6 centímetros, a minha compressão é para levar o sangue para o cérebro, manter o bom fluxo cerebral. E o retorno do tórax é o mais importante. É esse retorno do tórax que vai perfundir as vias coronárias, tá? E também, quando o profissional está lá fazendo compressão, gente, ele cansa. Então eu tenho que alternar os profissionais a cada 2 minutos para evitar fadiga. Já falei da compressão, falei da ventilação, tá? Então compressão 100 a 120 por minuto, profundidade 5 a 6 centímetros. A ventilação, se o paciente não estiver entubado, tiver alguém na compressão e alguém no ambu, seria 30 compressões para 2 ventilações. Em 2017, a Associação Americana de Cardiologia lançou uma nota dizendo que você poderia fazer assincronizado, mesmo se o paciente não estiver entubado, só no ambu. Ou seja, quem está na compressão faz 100 a 120 e quem está no ambu faz uma ventilação a cada 6 segundos. Pode ter uma sincronia. Agora, se o paciente for entubado, não tem mais 30 para 2. É compressão 100 a 120 e ventilação 1 a cada 6, tá? Beleza. Falei da compressão e ventilação, acesso venoso, para correr o que? Medicamento. Ritmo não chocável, AESP, a sistolia, eu não choco o paciente. Acesso venoso e medicamento, epinefrina, que é adrenalina, 1 mg a cada 3 ou 5 minutos. Coloco o medicamento,
Considerar a via aérea, ou seja, se você tiver experiência, intube o paciente. O ACLS fala que não diferencia de mortalidade ficar no AMBU ou intubar. Tem experiência, intuba o paciente. Se não tiver, para não atrasar a RCP, apenas fique no AMBU. E se é assistolia, eu tenho que lembrar daquela mnemônica chamada cagada, cabo, ganho e derivação. Cheque se os cabos estão no lugar, cheque se o ganho do monitor está certo e se os eletrodos estão bem conectados, tá? Então vou iniciar a epinefrina, 1 mg. A técnica que ficou aqui na medicação já está preparando ela, fazer 1 mg a cada 3 a 5 minutos, certo? Lembrar de, após fazer a epinefrina, fazer um flush de 20 ml de água destilada e elevar o membro do paciente para a medicação correr na circulação, tá? Considerar a intubação orotraqueal se você tiver manejo para isso, certo? E checar o cagada, que é o que? Cabo, ganho e derivação, tá? Toda assistolia eu tenho que checar o cagada. Beleza, chequei isso, após 2 minutos, analiso de novo o ritmo. Se for de novo a AESP ou a sistolia, mantenho o mesmo padrão. Nenhuma hora, gente, entendo, não vou chocar um paciente com a sistolia ou a AESP. E mantenho a adrenalina a cada 3 a 5 minutos, certo? A sistolia mantém compressão e mantém a adrenalina. E vou analisando a cada 2 minutos. Acontece que o paciente parou, ele parou por uma causa. Então, quando você tiver uma parada cardiorrespiratória, você que é o líder tem que lembrar da provável etiologia 5H e 5T. Tem que ter na mente o 5H e 5T e o tratamento para o 5H e 5T. 5H, hipovolemia, hipóxia, H+, acidose, ou hipercalemia e hipotermia. 5T, trombose coronariana, TEP, tensão no tórax, pneumotórax, tóxicos e tamponamento cardíaco. Você tem que saber as 5 etiologias e saber o tratamento para cada um. Isso é básico para todo médico, para um líder da equipe, certo? Lembrar que na sequência de PCR por assistolia e AESP, eu não faço choque, eu não faço desfibrilação no paciente, tá? Beleza, falei do paciente com ritmo não chocável, agora eu vou falar rapidinho do paciente com ritmo chocável. Como vocês sabem, os ritmos chocáveis é chamado de taquicardia ventricular sem pulso, porque pode ter com pulso, e fibrilação ventricular. Então, se você pegar esse paciente, está lá o monitor com fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso, isso é sinal de ritmo chocável. É uma parada cardiorrespiratória onde você vai ter que desfibrilar o paciente, fazer o famoso choque, tá? Eu tenho que saber também que esses ritmos aqui, tanto a TV como a FV, são responsáveis por 80% dos ritmos de parada. Então são importantíssimos, porque se eu não agir rápido nesse ritmo aqui, ele pode evoluir para uma sistolia e aí é pior prognóstico. Então qual é a sequência? Você pegou o ritmo chocável, tá? Após o primeiro choque, eu não faço nada. Fiz o primeiro choque, vou iniciar compressões, compressão e ventilação, vou pensando nas causas da PCR e após 2 minutos, checo de novo o que? Pulso e checo o ritmo. Mantiver ritmo chocável, aí eu faço medicação após o segundo choque. Adrenalina 1 mg. Após o terceiro choque, amiodarona 300 mg. Após o quarto choque, adrenalina 1 mg. Após o quinto choque, amiodarona 150 mg. E após isso, manter a adrenalina a cada 3 a 5 minutos. Então, sempre que eu chocar o paciente, eu tenho que iniciar a medicação após o segundo choque. Beleza. Só que eu tenho que lembrar que após o primeiro choque, eu não faço medicamento. Do primeiro choque, já inicio direto compressão e ventilação. Tá? Essa foi a minha aula de hoje. Espero que vocês aproveitem ela, estudem bastante, saibam que essa questão da pandemia está afetando o mundo todo e estou com saudade de vocês, espero encontrar em breve todos para que a gente possa trocar conhecimentos, tá? Muito obrigado a todos.